Fala aí, rapaziada. Estamos aqui com mais um ID Talk, um brinde aí, rapaziada. Hoje estamos com mais um convidado além do normal. Normalmente é um, hoje estamos com dois. Aqui, né? Pedro Martins, estamos com o Michel, que vocês já conhecem, nosso desenvolvedor. E hoje com a Luísa Abate, nossa estagiária de design. E a Sou eu. pauta hoje, rapaziada, não tem uma pauta muito definida, porque a parada é o quê? Hype. E, cara, quando a gente fala de hype, vamos ser sinceros, né? Não existe um hype que dure mais do que uma semana, né? É. E as pessoas hoje parecem que estão vivendo de hype, não é não, mano? E aí o bagulho é o seguinte. Vivendo a época dos bebês reborns, vivendo a era da... Porra, onde os produtores de conteúdo online, os criadores estão apostando cada vez mais em perfis o qual tem a si mesmo como um foco, né? Vamos dizer, porra, eu sou influenciador de fitness, é claro que o cara vai fazer o quê? Vai vender os mesmos whey proteins do que os mil outros estão vendendo. É, E aí o que acontece? É a questão de você ver o que está sendo consumido e você também quer entrar no hype. com Então, o certeza. hype não tem uma pauta definida. O hype, ele é o hype. E por isso, galera, o tema de hoje é hype. Puxando a moda do bebê reborn, queria levantar aqui até uma bola para vocês dois, mano. Moleque, até que ponto vai a linha tênue entre você poder fazer algo que você realmente curte e fazer algo que você quer pra aparecer ou viralizar. Porque, mano, todo respeito, se você tem um bebê reborn aí, peço desculpa já, eu tenho uma opinião um pouco negativa em relação ao que você faz com ele. Mas uma coisa é você ser um colecionador de bebê reborn. Outra coisa é você ter um bebê reborn pra aparecer, igual muita gente, na minha humilde opinião, tá fazendo, né, mano? Porra, se chegaram a conhecer o bebê reborn. Algum bebê reborn é meio complicado, né? Só se for algum robô lá do Elon Musk, a gente pode falar que é um bebê reborn do futuro. Mas assim, como todo hype, ele vem e vai. Tem muita gente que tá tirando sarro, tá naquele estágio do meme em cima do hype, mas Uhum. realmente tem muitas pessoas que levam a sério, que levam isso uma coisa realmente importante. Mas o lado do meme ficou engraçado, porque tem grupos de pessoas na rua que ficam fazendo o cenário de bebê reborn deve acabar, bebê reborn vai lá pegar o lado dos bebês. Mas existe uma comunicação por trás disso, porque não sobe uma trend à toa. Muita gente fala sobre aquele assunto, ela aborda e ela faz um aproveitamento para falar, poxa, mas o que você acha sobre a questão dos bebês, eles não têm. Então, assim, você tem muito contexto em cima de um tema, que é um tema bobo, é um tema, um meme de uma brincadeira, mas você tem muitos lapsos interessantes, tá? Tanto que se a gente está nessa era da inteligência artificial e tem muita gente que está utilizando essas ferramentas, assim, que já falou sobre isso, para criar seu próprio bebê reborn, que é o famoso Tamagotchi, onde as pessoas estão fazendo um conceito de vida por trás de uma brincadeira de um meme. Mas é engraçado, eu quero ver até onde vai. Mas eu espero realmente que acabe logo, porque tem sido muito bobo. Nossa, amigo, você falou tão bonito agora. Pô, ele foi longe, né, mano? Mas, moleque, o Pode bom, acabar o podcast. mano, o bom é que isso abre muita margem, né? Porque, tipo assim, mano, porra, na minha opinião, tá até conversando com os parceiros meus, tá ligado? Isso aí lembra muito a bola do falem mal, mas falem de mim. Sabe qual é? Existe uma Exatamente. questão do marketing do ridículo também, né? Ridicularização do espetáculo, né? Sim, É, sim. Você tem a questão de, cara, você faz uma trade sabendo que é ruim, porque as pessoas vão olhar e vão ver que é ruim, e vão dizer e compartilhar, olha que merda que está acontecendo Exatamente. aqui. E na trade a gente tem uma coisa muito engraçada, que é tipo assim, a pessoa ela faz uma coisa que a gente sabe que é bobo, você tem umas 50 outras pessoas que copiam para Uhum. tentar pegar o mesmo hype, que foi o caso do Felca, quando ele foi tentar mostrar a base da Virgínia. exatamente a base da Virgínia, e foi uma Sim, porrada de tentando copiar, mas não chegou no mesmo nível que foi do É porque Felca. ele fez com naturalidade, né? Eu acho que isso que Exatamente. traz o diferencial. Você pode até tentar seguir uma tendência, só que se você colocar características próprias, sabe? Sua personalidade no vídeo, sua criatividade, mesmo que seja um tema como o bebê reborn, que tá super em uhum. alta. Se você tentar criar um vídeo em cima desse tema, só que com a sua característica de vídeo, com a sua característica de criar conteúdo, acho que já muda um pouco o segmento do vídeo e com isso alcança mais pessoas. Porque vai, querendo ou não, criar um tema diferente, sabe, sobre o vídeo e as pessoas vão querer assistir mais. Porque mesmo que todo mundo goste de trend, todo mundo ache engraçado e legal, as pessoas também gostam de coisas diferentes, Sim, sabe? Gostam muito mais, inclusive. Sim, Então eu chama a acho, atenção, mano. sim, com certeza. sim. É, o orgânico sempre vai ter essa característica, cara. Isso que é o que me deixa mais chateado nessa era que, poxa, você quer copiar o que os outros estão fazendo, é isso, porque você não quer, você quer aparecer no hype, É. né?
E aí você acaba copiando o que já existe. Aí você é só mais um no meio de um bando. Então, mano, o que tu falou faz sentido pra caramba, porque a pessoa que ela dá o toque dela especial na parada, tipo o Felca tirando a maquiagem da Virgínia, pô, é o jeitão dele de fazer. Então Sim, quem for fazer igual não vai vai tá, vai conseguir. tá copiando o Felca, tá Pois ligado? é por isso que não tem como você chegar e vender um curso para ser influenciador, porque você tem uma questão de carisma, tem uma questão de construção de personagem, é muito difícil que tem coisas, por exemplo, o Whindersson Nunes, ele chegou a fazer um curso assim, mas aquela fase de carisma que só ele tem, que ele Uhum. criou, que é próprio dele, você não consegue vender isso, você não consegue passar adiante. Então por isso que você tem muito desses hypes, assim, de trends que dão certo na primeira, mas que tem 30 pessoas copiando de maneira feia ou tentando deixar igual, ou tentando inovar, mas que não fica na mesma coisa. Eu Uhum. acho que o que também gera muito acesso e visibilidade para conteúdo é levar para o público a sensação de proximidade e de naturalidade, sabe? O público adora se sentir em casa quando assiste um vídeo, sabe? Eles gostam de se sentir dentro da casa Uhum. do criador de conteúdo. Então, eu acho que isso que o Whindersson fazia de gravar em lugares não planejados da casa dele, como no sótão, de pijama, isso trazia proximidade pro público. Então, eles gostavam disso e por isso acessavam Isso mais, aí. entendeu? Uhum. Cara, e porra, acho que é por isso que a era dos influenciadores fez tanto sucesso. Sim. Porque Sim. você vai estudar marketing de influência na faculdade ou qualquer livro, É. você pega a ideia do que o influenciador. Por que que hoje em dia as pessoas apostam muito mais no influenciador? Porque as pessoas vivem na internet? Também, claro, né? Mas, poxa, você vê, por exemplo, que essa semana teve a questão da Globo, na novela das 9, teve a cena que a menina falou sobre pensão e Uhum. aquilo ali gerou uma pesquisa instantânea de mais de 200 mil acessos de pessoas querendo saber mais sobre pensão. Então é claro que a TV aberta, atores, atrizes, cantores, tem muito valor ainda por aí, né? Mas por que vale a pena hoje uma marca investir no influenciador? Porque o influenciador se comunica diretamente com quem está ali, a pessoa se Exatamente. identifica. Exatamente. Essa identificação é muito forte. Agora, a dificuldade do influenciador é justamente saber como que você vai criar conteúdo. E aí ele precisa do hype, né, mano? Acho que o pior é esse, cara. Hoje em É, dia você vai criar conteúdo, você não pode, por exemplo, viver apenas do que você acha legal falar. Você, ao mesmo tempo, você tem que ter uma equipe que esteja dentro em trends, né, mano? Porra, se você não Certo. tiver uma trend, você não engaja. Sabe qual é? exatamente. Esse que é o problema, mano. Eu não posso criar uma coisa nova. Eu tenho que pegar algo que já tá acontecendo e fazer o meu jeito, tá Cara, ligado? Isso é eu complicado, concordo mano. e discordo ao mesmo tempo. Eu gosto disso, mano. Eu gosto dessa Eu porra. concordo e discordo. Concordo que quem tá fora das trends, tá fora da maioria do que tá acontecendo, tá um pouco por fora. Uhum. Mas eu também concordo que gente que cria o próprio conteúdo, que tem as próprias ideias, cria do zero, tem muito acesso. Eu posso dizer por mim mesma. Eu criei um TikTok na pandemia e aí eu postava conteúdo, alguns de trend, alguns não, fazia meme, humor e tudo mais. E aí um dos vídeos teve 1 milhão de visualizações do nada. Que isso. Do nada, tipo, acordei, bom dia, 1 milhão de visualizações. O vídeo era tosco, era eu fazendo palhaçada, não tinha trend nenhum, não tinha segmento nenhum, mas as pessoas gostaram, porque era natural, porque era simples, porque era criativo, porque era diferente do que tava ali escrito pra eu seguir no roteiro, sabe? Uhum. Eu acho que isso essa falta de crítica que falta no telespectador, sabe? Essa falta de senso, de tipo, caramba, eu vou ficar assistindo a mesma coisa repetidamente e só muda o personagem? Só muda a pessoa que tá fazendo? É. Sabe? É essa falta de crítica que falta. Então, tipo, eu acho que seria muito interessante se a gente incentivasse as pessoas a pensarem, tipo, caramba, eu gosto de ver conteúdos diferentes, eu gosto de ver conteúdos que me interessam de coração, sabe? Eu adoro ver vídeo no YouTube, mas eu não assisto youtuber famoso nenhum. Se você me perguntar que ele falou outro dia, você não conhece o youtuber mais famoso do mundo, não sei o quê? Eu falei, cara, não conheço, mas eu assisto youtuber. E os youtubers que eu assisto são, tipo, filosofando sobre a vida. Meu dia a dia, um cara que tem 100 mil seguidores, ninguém conhece. E eu acho isso muito interessante, porque o cara tá ali trabalhando, criando um conteúdo relevante, sabe, criativo, Cara, o YouTube ele tem noção do que ele tá falando, sabe? Exatamente. Tem fundo ali, Não, e tem assim, alguma coisa interessante. esse é um bom ponto que você entrou numa palavra chamada segmentação. Nem Sim. todo mundo vai gostar do mesmo conteúdo. Isso. E um ponto inicial, que aí eu discordo um pouco de você, concordo e discordo que nem ela, porque assim, muitas pessoas não têm equipe, vão no celular dela, da casa dela, e dão um jeito, que foi o caso do Whindersson, assim como outros influenciadores.
Então, tipo assim, eu gosto muito do meio de streaming, de jogos e tal. Então tem muita galera que é, pô, moleque no quarto dele, vai lá, começa a jogar, faz uma coisa. 10 aninhos. Ele às vezes, ou ele é muito bom jogando, ou ele é muito carismático e dá muito certo. Não, Porque total. gente gosta de ver gente, cara. Se você chegar na rua, subir em cima de uma mesa, começar a falar alguma coisa, vai ter gente que vai parar pra te ouvir muitas Não, das vezes. certo. Uhum. Não, o que eu falei não é nem em relação a. Eu acho que assim, se você for para pensar, eu não sou de acompanhar muito influenciador. Não é muito meu jeito de ser. Mas todo mundo hoje em dia segue alguém que é considerado influenciador. Não tem Sim, jeito. sim. Você pode até achar que não, mas, por exemplo, sei lá, a Isis Valverde é atriz ou é influenciadora? Ela é atriz. Atriz. Mas ela, por Faz sua muitos vez, vídeos acaba de humor. fazendo, Sim, acaba sim, fazendo, sim. agindo nas redes sociais. Agora, por exemplo, o segundo, pô, eu me amarro, que é o Lactia. Ele é um humorista, tá ligado? Pô, é engraçado pra caraca. O que o Lactia faz, ninguém faz. É o sorrisão dele, é o sotaque de mineiro, É Carisma. o jeito, é o jeito dele carisma. de falar, as frases que ele diz, É. isso tudo é muito ele. Existe, por exemplo, uma influenciadora que eu acho espetacular e recomendo ela pra todo mundo, que ela desmistifica um monte de coisa que viraliza sobre saúde, mano. Saúde é um hype também. As pessoas começam a tomar shot de cúrcuma com limão porque virou moda fitness, tá ligado? Agora, a moça que eu sigo, que é a Mari Krieger, se escreve Kruger, igual o Fred Ah, Krueger. eu acho que eu já Ela de cabelinho já curto, vi. ali, claro. Aham. Pô, ela é espetacular porque ela explica. E o jeito dela de explicar ciências é um jeito que só ela faz. Sim. Então, é o jeito dela, é o jeito Mari Krieger de apresentar. Agora, existe no geral, eu digo assim, é claro que, poxa, a pessoa que faz a parada mais pessoalizada, o jeito dela de ser. Ela fez o FRJ, não fez? Cara, eu não sei onde ela é Eu formada, acho- não. eu Eu acho acho que que ela ela- não é da UFRJ, não. Eu acho que ela nem é do Rio. Eu acho que É? ela é de Santa Catarina. Cara, é porque eu acho que ela esteve na UFRJ essa semana. Ah, pode ser. Uma colega que eu sigo postou ela lá. Ela é muito Maneiro. estourada, Aí, ela é muito muito estourada. E ela é muito legal porque tudo que ela posta, ela faz questão de mostrar o embasamento científico, entendeu? Ela desmistifica um monte de teorias. Ela, por exemplo, é totalmente contra shot de cúrcuma, que é um hype da ciência, já que o tema é hype. Poxa, todo mundo começa a tomar cúrcuma porque é a moda. Todo mundo quer começar a correr porque é a moda. Mas a moda daqui a 2 meses muda pra outra. Né? E a gente já está num tema muito complicado que é a pseudociência. Aí já deixo para outro podcast porque é muita coisa sobre. E realmente, cara, você tem um veículo de massa, que é, vamos dizer, a Globo, outras emissoras, ou Fantástico, que ele chega e fala, por exemplo, fictício, a chia cura determinada doença. Cara, você vai ter a semana toda diversas pessoas pesquisando sobre chia, vendo, criando matérias, muitas das vezes, né, não validadas por médicos, porque chama-se hype. Então o hype ele tem por trás Cara, disso. tocou num bagulho que é muito tradicional, né? Eu sou jornalista, formação, quem estuda jornalismo e publicidade se esbarra nas teorias da comunicação, né? Sim. E uma delas famosa pra cacete é a da agenda setting, tá ligado? Que é justamente essa ideia de que a mídia tem o poder, de alguma forma, De influenciar. influenciar E a levar discussão, massa. o debate das pessoas. Então, quanto mais você fala sobre chia, mais as pessoas vão acabar Feito falando. uma massa. Exatamente. Só que isso agora se perdeu, eu não vou dizer que se perdeu, acho que antigamente você tinha mais noção sobre o que estava sendo debatido, porque antigamente os veículos de comunicação eram mais tradicionais possíveis, então a pessoa se limitava a TV, rádio, jornal. Agora hoje em dia, como é disperso demais, existe um mar de informações sendo jorrada a cada segundo e que você já não tem como acompanhar. É até o que a gente estava falando aqui antes, mas às vezes a gente vai fazer um episódio agora, semana que vem ele já está obsoleto porque as coisas mudam. Que nem, por exemplo, muitas empresas usam o X primeiro para colocar uma informação ou para tirar alguma enquete, para depois irem para as outras redes. Entendeu? Porque lá a rotatividade... Hoje em dia o Instagram tá tendo uma atividade muito boa, mas o X ele sempre foi aquele canal principal para jogar a informação, para jogar a enquete para feedback. Então tem muito filme, por exemplo, como o episódio do Sonic, que eles refizeram o CGI, eles começaram a jogar no YouTube e lá no X para ver o feedback da galera. É o sim. termômetro de opinião, né? Exatamente. Cara, realmente é importante que as empresas estejam envolvidas com esse processo, cara, que é muito difícil, depois que tem, toda uma equipe criativa, tudo desenvolvido, para depois refazer tudo com base na opinião do feedback de quem vai comprar ingresso. É essencial, faz parte disso. Isso é uma coisa que eu acho muito engraçada, eu tava pra não pensar, que vou até indicar aqui uma amiga minha, Nanda Silveira, o nome. Ela se tornou uma influenciadora de fato, e ela postou um vídeo muito interessante essa semana, que viralizou muito, inclusive, que ela tava falando, tipo assim, com as pessoas que têm medo de postar, né? Tipo, tenho medo por causa de vergonha, de aparecer, eu penso muito, enfim. Cara, tenta lembrar de 3 histórias que tu viu ontem. Cara, eu vou um pouco Consegue mais. lembrar? Eu vou um pouco mais simples e mais objetivo. Eu sempre, quando fico com vergonha de fazer alguma coisa, eu
tento me ver em terceira pessoa lá do universo. Uhum. E aí eu penso, cara, eu não sou ninguém. Eu não sou nada. É muito bizarro Eu isso, não sou cara. nada. E aí o ponto que eu tô falando, cara, é que ela botou esse negócio, eu sei que o tema não é esse, não é sobre a vergonha de postar. Mas isso leva em outro pensamento, por exemplo. Cara, eu tentei ficar lembrando. Cara, atualmente a moda é bebê reborn. Você mesmo falou antes do episódio. Cara, a moda é bebê reborn, mas já tá na curva que tá começando Já a tá no descer. declínio, Daqui a um né? mês, mano, eu vou olhar pra bebê reborn e vou falar, lembra do bebê reborn? Já não vai ser mais É, uma questão. Cara, se você consegue me falar de uma trend que aconteceu há um mês, Difícil. consegue Muito lembrar? difícil. Muito difícil. É, Se quero você se dançar com esforçar, é você. capaz de se você. se esforçar, você lembra. Mas, cara, o meu ponto é, cara, é muito. As trends, elas bombam, mas elas acabam sendo muito superficiais, cara. Isso é muito E louco. com isso, é um vai e vem de fama. Sabe? Também. Tipo, Sim. a fama sobe e desce o tempo inteiro pra qualquer pessoa. Sim. Aí às vezes vira fama espontânea, como foi o caso da garota no avião, né? Aquele É. episódio que ela foi, ninguém conhecia a garota, uma coisa assim, totalmente não planejada, Uhum. entendeu? Indiscreta, e ela acabou recebendo aquela fama por conta daquele episódio. Pô, agir naturalmente. Milhões de Sim. seguidores. Milhões. Exato. E o mesmo tá acontecendo, por exemplo, com o Big Brother, cara. Eu acho que o Big Brother é um case espetacular pra Eu qualquer tenho coisa de uma comunicação. opinião sobre Big Brother bem negativa, Eu então também. eu vou deixar Eu quietinho. também. Não, mas a ideia, por exemplo, a parada. Não, eu tenho opiniões e opiniões. Eu acho o Big Brother um case de estudo de comunicação muito forte. Sim, 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 nesse aspecto, com sim. certeza. É, pode estar. Convivência social e tudo mais. Tudo. A questão é, se você pedir pra eu também que eu sou muito ruim com nome também. Uhum. Mas você voltar, não vou dizer duas edições, porque, cara, da pandemia foi muito bom, né? Todo mundo tava vendo, então acho que foge um pouco desse escopo. Mas, cara, os próprios Big Brothers, os próprios ex-BBBs, por exemplo, mais recentes, eles estão sendo esquecidos de alguma forma, de um jeito mais rápido do que eu diria que antigamente, cara. Tu vê, por exemplo, a gente tava falando sobre Pânico hoje, cara, Pânico Festas. Cara, eles esbarravam com os ex-BBBs. Você se lembra de alguns nomes assim que o Pânico tá 2, 3 anos depois falando com a Marola, É, com a pois Cacau, Sim. tá ligado? Não, e por exemplo, quando viu, por exemplo, o Pânico, é porque era uma época, quem pegou essa época, um papo de velho agora, quem pegou essa época, o Pânico ele não tinha internet em alta naquela época. Pô, você tinha, o Pânico só era o único que fazia daquele estilo, aquele tipo de entrevista, aquele Sim. tipo de imitação, aquele tipo de sketch, Aquele tipo de humor. o humor, entendeu, aqui no Ácido. O mais ácido, parecido era o CQC e era bem diferente. bem diferente, bem A diferente. ideia do programa era diferente também. Mas você tem aquela, pra quem assistiu, você marcou, porque tinha uma coisa, pô, como é que eu lembro de Sandálias da Humildade? Fazem milhões de anos que eu nem assisto nada, mas por que eu tô associando? Porque, pô, foi muito legal o que eles tentaram fazer com o Clodovil e tal, e a resposta do Clodovil que eu acho o Clodovil um gênio, Pô, assim, demais. muito à frente do tempo dele, e tinha um feedback muito legal porque era uma coisa muito espontânea, não tinha, pô, mega edição, não, era os caras de fantasiado lá fazendo imitação, brincando, e Sim. entrevistando o pessoal, que muita gente não gostava. Mas era uma coisa que hoje em dia é difícil que ia funcionar, porque é um humor diferente, Uhum. você tem uma linguagem diferente, mas eu associo porque na época você tinha, pô, o Cacete Planeta tinha uma maneira também um pouco parecida de falar, Uhum. que depois veio o Hermes e Renato, que eu gosto pra caramba. Então são épocas de maneiras de se falar, que a comunicação muda. E realmente, cara, é difícil. E é muito maneiro, por exemplo, pega o exemplo da Sandália da Humildade. Ele não existiu durante o Pânico inteiro. Não. Ele eu foi o que? Algumas temporadas, você fazia um quadro ou outro da Sandália da Humildade, quando tinha um evento. Acho que começou com a Luana Vocês- Piovani. Tinha a Suzana Vieira também. É. Pô, eles pegaram um guindaste uma vez pra tentar chegar até a Carolina Dickman. Ela morava na Meu quarta Deus andar. do Ela falou céu, isso no cara. podcast, inclusive. Eles chutavam um balde. Só que, cara, por exemplo, se eu hoje, dono de maluco, vamos supor que nunca tivesse existido a Sandália da Humildade no Pânico, tá? Decido eu, Pedro de maluco, agora falar, cara, quer saber, mano? Agora eu vou atrás de evento, de global, de influenciador, vou me enfiar no rancho do Carlinhos Maia e vou tentar fazer alguém vestir a maluquice da Sandália da Humildade. Vamos ver quem é maneiro, quem é arrogante. Cara, eu posso até viralizar no TikTok. Mas eu seria o cara da Sandália da Humildade durante um mês. A minha trend, ela ia morrer depois de um tempo e ninguém ia lembrar de mim, Pois assim, é. ninguém ia querer fazer igual. E ia ter gente que falar assim, pô, o Pânico fazia isso. Não, mas eu tô supondo uma É. ideia como se isso não existisse, tá ligado? Aham. Como se isso não existisse. Daqui a 10 anos, tu lembra do cara da Sandália da Humildade, aquele maluco do TikTok? Eu só ia ficar tipo, não sei, não lembro. Acho que as coisas já se perdem muito rápido. Eu poderia ter hypado, eu poderia hypar fazendo uma ideia dessa, Sim. mas ao mesmo tempo eu ia ser esquecido mais Eu fácil. acho que é por conta também da vivência, sabe? Eu acho que o Pânico, ele levava vivência pras pessoas. O TikTok não leva vivência. Você não vê aquilo acontecendo
Eu acho que perde um pouco da essência de real, sabe, no TikTok. Cara, Perde um pouco do tato da eu realidade. acho que é muito Eu acho que- do jeito que as pessoas consomem conteúdo. Isso aí. Também. Isso aí. Sim, E sim. também tem uma coisa importante. É tudo muito O Pânico rápido. passava uma vez na semana aos domingos. Sim, era marcante. A curva dele de atualização de conteúdo é diferente do TikTok, que você, pô, É o tempo todo. é muito menor. Exatamente, mano. Eu acho que isso é o pior. É a coisa que me deixa mais preocupado, cara. Porque isso não tem uma resposta certa. Você não sabe como é que vai estar o jeito da pessoa consumir conteúdo daqui a 20 anos. Existe hoje uma pegada muito analógica que tá na moda, mas eu não vejo essa pegada analógica superar ou voltar ao que era, porque o mundo não anda pra trás. Existe, por Exatamente. exemplo, a ideia do cara que vai comprar um disco de vinil. Eu me amarro em música, eu não tenho vinil em casa nem disco, até tenho disco dos meus pais lá que estão guardados lá, mas eu acho maneiro assim como um item de decoração, um item de colecionador. Eu tenho um vinil com os discos como item de decoração e, cara, mas é lógico que se eu comprar um fone Beats bolado, um AirPodzão maneiro e eu ouvir a música no Spotify, eu vou ter uma qualidade de som muito melhor. Então, assim, não tem como você ponderar algum analógico. As pessoas não vão deixar de comprar um iPhone da nova Com geração para ter um Motorola antigaço, tecladinho, tá ligado? Isso não vai existir. Agora, eu acho que vai chegar no momento que as pessoas vão se saturar um pouco dessa superficialidade, sabia? Eu acho que vai Você chegar acha nesse que já momento. não tá assim? Eu acho que isso Pra já algumas pessoas já tá começando assim. Sim. Cara, sim, mas por exemplo, eu Não em massa. Mas Eu odeio superficialidade. Sim, Odeio. Tá sim. ligado? E eu não me considero um cara viciado em celular. Realmente não sou. Comparado a muitas outras pessoas, minha média de celular. Pô, eu uso meu celular em média 4 horas e pouco por dia. O brasileiro já usa em torno de 5, 6. Eu acho que a média é essa. Eu vi essa pesquisa outro dia. E eu trabalho muito usando o celular também. Então, assim. Mas ainda assim, eu uso muito, por exemplo, o TikTok. Se você pegar meus aplicativos que estão lá, TikTok é um dos que eu mais uso. Eu reconheço que, poxa, é difícil passar menos do que, sei lá, 40 minutos por dia, tá ligado? Scrollando o dedo no TikTok. E eu não sou um cara muito da superficialidade, mas ao mesmo tempo é uma dopamina gostosinha de ter, mano. Você não tem nada pra fazer, vê uns 10, 15 vídeos e depois volta a fazer o que você tava fazendo, tá ligado? Mas eu acho também que é aquela questão de perfil de público. Por exemplo, eu não sou. Eu já assisto, volta e meia quando tem um tema que me interessa, mas eu não sou um público muito TikTok. Uhum. E de influenciador, eu assisto só pessoas de temas específicos, tá? Uhum. De tecnologia, jogo e tal. Mas eu acho que é questão disso que a gente estava conversando. Cada um tem um interesse e uma busca. Então, eu sei que tem muita gente, eu conheço pessoas assim que são viciadas em ficar no scroll, direto lá. O que estão pensando? O que estão falando? Entendeu? O que está em alta? Até o caso de, pô, se é uma matéria muito importante, a pessoa, ela nem ir no veículo, ela ir lá no TikTok e ver o que estão falando sobre isso, o que estão falando sobre e isso. baseia a opinião no que o TikTok tá dando como opinião, né? Também. Isso que é preocupante, porque as pessoas perderam senso crítico, perderam... Muita coisa. Exatamente. Perderam não tem mesmo. Tipo, Pô, um caso recente, tá saindo agora de tecnologia e jogo e publicidade, enfim. Cara, eu sou flamenguista, eu acompanho muito futebol. O Felipe Luiz falou outro dia isso, falando, galera, vocês que são flamenguistas torcedores mesmo, por favor, não acompanhem os analistas de Twitter. Sim. Ele falou assim, tá ligado? Porque as pessoas elas estão começando a basear essa ideia. Cara, a verdade o nome influenciador digital é justamente isso. É um cara que ele tá ali pra... O mesmo pessoa que é um influenciador digital é o mesmo cara que é um sinônimo pra isso, é formador de opinião. Sim. Isso sempre, né? sim, A pessoa que ela tá ali, ela cria a opinião, ela induz o pensamento do outro. Isso acontece Com certeza, muito, né, com cara? certeza. Sim, e tem muita gente que é influenciável por isso, não só no TikTok, mas também no YouTube, quando ela vai pesquisar sobre alguma empresa, alguma informação. E o Twitter principalmente isso, porque a pessoa ela lança uma deixa e tem diversos outros especialistas lá, pseudo-especialistas de internet, que vão lá comentar, e você mesmo, você não para pensar, ou para pesquisar, ou para testar, muitas vezes sendo um conteúdo. Com o cinema é isso direto, cara. Ainda mais quando você é um pouco leigo, né, mano? Se você parar para analisar, hoje o público que vai no cinema é muito menor do que antes. Porque muita gente ficou meio que enjoada de, ter não só o custo, mas também, eu já tá falando mal do filme antes mesmo dele pensar em demais. lançar, entendeu? Demais. Tem muita gente que não vai lá ter o pensamento crítico. Então você vai assistir um filme, uma coisa que eu tenho um ódio mortal que tem na internet, que lá os Estados Unidos começou com isso, que é o final explicado. Eu acho que tem uma raiva disso, porque o final explicado muitas vezes é o final que você viu, não tem nada de novo. Isso é terrível. Porque só quem pode falar isso é a pessoa por trás da direção, quem fez o roteiro, entendeu? Quem estava lá na equipe. Então você vai, ver você não tem um senso crítico de parar para ver parar para analisar o que você assistiu. Por conta também da onda de você ir no cinema hoje, você vê vários celulares levantados pro alto. Também. Entendeu? Tem muita gente que não presta atenção no que está assistindo. Cara, um exemplo é aquele filme Eu Ainda Estou Aqui, no caso, que eu fui na sessão V assistir, lotada a sessão, fui logo no início,
já sabia sobre o que era o filme. Então, tipo, hoje em dia a gente também não tem mais aquela sensação. Não que eu tenha tido isso por muito tempo, porque eu sou muito nova. Mas eu me lembro de quando criança, um pouquinho mais nova, chegar no cinema, olhar um cartaz, não saber o tema do filme, assistir, descobrir, caraca, que legal. Não tem mais isso. Não tem como você ter mais isso, sabe? Não tem como você ter a surpresa e a experiência real que o cinema deve trazer, Exatamente. sabe? A não Não ser tem. que você queira acompanhar um amigo teu que tá muito animado pra ver o filme e É. tu fala, vai na onda. Exatamente. Comigo só E assim, aí cara. que eu ia fechando, o Ainda Estou Aqui, eu cheguei, sessão de cinema, cara, metade do filme, todo mundo com story aberto, tirando foto da tela do cinema. Cara, É. isso Pra aí é marcar que sensacional. tava assistindo o filme. E eu fiquei, meu Aí Deus. Aí tu esbarra numa Não tela julgo, do- porque no final do filme eu tirei uma foto pra postar também. Uhum. Então eu me incluí aí nessa galera. A geração. Mas foi no final do filme. Pra minha Sim, defesa. é. Zero, É porque existe a questão do pertencimento e do FOMO, né? É. Por exemplo, tá todo mundo indo assistir. É um filme que notoriamente você tem a questão da Fernanda Torres, você tem a questão da política, contexto político. E, cara, é um filme do Salles, que tinha o Celton Mello. Irmão, é um filme que vai estourar. Todo mundo vai ver. Você imagina daqui a 20 anos vai ser você, mais falado. você falar assim, ó, mano, eu não fui no cinema. A pessoa se mata, tá ligado? Então a pessoa tem que ir assistir e tem que mostrar que assistiu e Exatamente. gostar. Exatamente. Só que, cara, esse pensamento induzido eu tenho que fazer pra pertencer, eu acho que Exatamente. sempre existiu, né? Com certeza. Sempre Porque- existiu, mas eu acho que tá cada vez mais superficial esse Porque calor. exatamente, a humanidade, ela tem como essência essa falta de pertencimento. Uhum. Então, qualquer coisa que aproxime a gente de um grupo e nos faça se sentir pertencidos é algo que vale a pena Sim, na sim, mentalidade sim. humana, sabe? Sim. Então, eu acho que a internet trouxe isso. A internet inclui todo mundo. Tem grupo pra todo mundo, tem espaço pra todo mundo na internet. Então, é por isso que a maioria das pessoas da minha geração são usuários crônicos de redes sociais. Porque a minha geração é uma geração ainda nova, Uhum. que na adolescência, todo adolescente precisa se sentir pertencido, Uhum. porque Sim. tem a questão de falta de dopamina, tem a questão de mudança de hormônios, N questões. E a rede social trouxe isso pra gente, sabe? Trouxe essa sensação de pertencimento, Sim. de acolhimento. Mesmo que muitos levem hate na internet, eu acho que a minha geração é a que mais se apegou a esse lugar, sabe? É a que mais ocupa espaço, sabe? Uhum. Mesmo que, por exemplo, a geração acima da minha, dos 30 e poucos, sejam usuários bem fortes, sejam influenciadores, ocupem esse espaço, eu acho que eles não têm essa sensação tão forte de pertencimento quanto a geração mais nova, É. sabe? Agora, eu acho que é uma Porque coisa eles que têm um acontece. pouco mais de senso do que eles estão fazendo aqui. É, Eu isso- acho que a galera mais nova tá dentro como se fosse um universo, sabe? Como se fosse uma extensão deles próprios, Uhum. sabe? E não como se fosse... Por exemplo, aqui tá essa caneca. Eu entendo que caneca é objeto. Eu não entendo que caneca é extensão de mim. Uhum. Sim. As pessoas com celular, não. As pessoas mais novas entendem que celular é extensão delas, como um filho, sabe? Uhum. Como se tivesse um cordão umbilical com o celular. Mal ou bem hoje em dia é, né, mano? Verdade seja dita, né? É, mas eu acho que a galera mais velha não tem esse apego, sabe? Sim, sim. Não tem isso. Existe uma. Eu já ia fazer uma piada, falar que você tá puxando o seu Smart Reborn aí. Mas, no caso, realmente, porque a geração, você tem vários fatores que implicam nisso, na minha opinião. Com A certeza. criação, também, por exemplo, eu tenho 35, sou dos anos 90. Então, pô, na minha época você não tinha, nem todo mundo tinha acesso ao celular, você não tinha esse tema. Então você fazia mais coisas, você tinha outras atividades que não sejam um contexto mais voltado para a tecnologia. Eu acho Então, que tinha mais vivência mesmo. tinha mais vivência. Então, por experiência exemplo, de vida. até quando você ia estudar, na minha época, você, pô, lia livro, você tinha contato Pesquisava. com a pesquisa, coisa que hoje tem muito mais facilitado. Então, assim, vai passando a geração, você vê uma certa preguiça do ser humano de ir atrás de informação. Muita coisa. É. Entendeu? Isso é muito verdade. Isso é um negócio E isso gera um problema de pertencimento também. Pertencimento. Nessa parada aí. Então, por exemplo, muitas das vezes a culpa não é nem do jovem, é porque ele já chega de fábrica já recebendo muita informação, muito acesso fácil e fala, pô, então Uhum. caminha por esse. Se eu não estiver envolvido nesse Com acesso certeza. fácil, eu vou ser excluído Isso é da fato. sociedade. Isso é fato. Entendeu? Então, isso é no geral. Existe assim, uma culpa que o avanço tecnológico, mesmo sendo desenvolvedor, eu sei que isso infelizmente é natural,
que você vai ficar cada vez mais dependente da tecnologia e cada vez Sim. menos exigente no trabalho. Porque na geração anterior aos meus pais, os mais velhos, avós, muita gente, eles queriam resolver problemas, estavam envolvidos em resolver problemas, estão Sim. acostumados com isso. E ficavam incomodados com certas facilidades. Então, pô, não era muito comum ficar, pô, deitado, assim, eles queriam... Então, é um cenário diferente. A próxima geração depois da sua vai ser uma geração muito mais dependente da tecnologia Já e é. com muito mais acesso a determinados recursos que ela, se ela pudesse, ela nem levantava da cama. Sim, Ela, sim. Cara, isso tá trazendo... Eu tenho um sobrinho de 11 anos, que é usuário crônico de celular, de videogame, computador, tudo. Tudo de tecnologia, ele sabe tudo. Se você perguntar como que faz um site, ele deve saber. Eu comecei o celular com 14 anos, mano. É. Que bizarro, né? Por aí. No touch, e nem era bom. E, cara, isso gera tantos problemas mentais, sabe? Por exemplo, a gente teve, não dizendo que nunca existiu, mas o TDAH, ele teve um boom, né? Tanto pela questão da facilidade de ter diagnósticos hoje em dia, o que antigamente não tinha, mas eu acho que também teve esse boom porque a gente fica mais disperso quando a gente presta mais atenção em tela, né? Quando a gente tem muito tempo de tela, a nossa mente desaprende a focar em coisas realmente importantes e objetivas, E sabe? aí eu acho até que existe muito a questão do, erroneamente, uma pessoa se autodiagnosticar com TDAH, Sim. Isso daí já é outra né? linha aí. Porque às vezes a outro pessoa esquema. não tem TDAH e ela vive dispersa porque ela está o tempo inteiro vidrada Cara, em eu acho estímulos, que né? eu acho que é isso. Eu acho que a pessoa não necessariamente pode. Eu acho que na verdade pode ter todos os sintomas de TDAH, pode ter TDAH, mas ser gerado por conta de excesso de tela e tecnologia. Exatamente. Sabe? Eu acho que TDAH vem. Não sou médica aqui, não sou psiquiatra, não sou nada, mas eu acredito muito piamente de que o excesso de tela influencia drasticamente em como se forma o cérebro de crianças. Cara, sabe? eu tava ouvindo, cara, eu, mais uma vez, sou péssimo com lembrar nomes, mas tem uma psiquiatra super famosa, assim, de televisão, ela foi ao Podpah 2 vezes, ela foi num podcast também, o Inteligência Ana Limitada. Beatriz. Ana Beatriz, ela é isso. super famosa. Super boa, sabe qual é? E É ela tava cabeça. falando muito sobre isso, ela condena pra caramba ela desestimula, desaconselha totalmente o uso de telas até o início da adolescência. Muito por causa disso. A pessoa precisa ter um pouco da vivência analógica. E aí, voltando assim, só pra encerrar até um pouco a pauta, né? Que acho que a gente já... Isso aqui é assunto que se deixar fica aqui 15 horas. verdade. Eu queria Só faltou um barrilzinho de Tô chope aí pra falar. tremendo de Mas frio o aqui, bagulho coloquei o do... casaco pela metade. Eu queria só lembrar entrar num cenário que vocês falaram sobre justamente um ponto importante. Quando eu era adolescente, na época da escola, isso há muitos anos atrás, Lá em e 1900 tinha bolinha. lançado o Harry Potter, ninguém gostava, as crianças não gostavam de ler o livro Harry Potter. Muita gente não gostava de ler, você tinha um nicho muito específico. Mas quando veio o hype do Harry Potter, até saiu o cinema, esse primeiro filme ele deu esse hype maior. Muita gente estava correndo atrás do livro para ter o que falar, para ter o que conversar na vida das escolas. Isso é a sensação de pertencimento. Só que aí que E tá o legal- uma coisa que eu achava maneira que nessa época aí, você é mais velho do que eu, mas eu peguei muito essa era analógica. Às vezes eu ia pra escola pra falar de futebol, pra você saber sobre futebol, você tinha que assistir os mesmos programas que tava todo mundo assistindo, né? Você tinha que assistir o filme X no cinema, senão só alugando, né? É. Você não tinha essa vasta, opção de chegar e ver, Sim. se dá o luxo, cara, pelo amor de Deus. Então você tinha que ver os filmes que as pessoas estavam vendo Por isso e também as que pessoas se a galera ajudavam parou também, de ir né? um pouco ao cinema por Muito ter essa também. facilidade. Exato, mas cara, aí você tinha essa questão eu achava que uma pessoa ajudava o outro a se pertencer também, entendeu? Por exemplo, você emprestava um livro, você trocava ideia com teu amigo, você perguntava por que tu achou da fulana de tal, pra ver se você trocava essa ideia. Hoje você quer saber de alguma coisa, você entra no TikTok, você vê a pessoa falando, você olha os comentários para ver se as pessoas concordam e pronto, você estabeleceu ali um debate interno entre você, o influenciador e os comentários, sabe qual é? Então, cara, isso para mim tá gerando uma questão hoje que as pessoas, até na sensação de pertencimento, elas estão brigando para ver quem é que pertence mais do que o outro, sabe Isso é qual é? verdade. Porque hoje você tem muito mais chance de se informar sobre alguma coisa em relação ao que você podia antigamente. Hoje você vê, por exemplo, cara, até mesmo, eu falo toda hora de futebol porque, é a coisa que eu realmente mais consumo profissionalmente e pessoalmente também. Tudo bem que também tem a questão da infância, né? Mas, eu me lembro quando eu era criança, adolescente, pro Maracanã, cara. Cara, as pessoas, abraçavam, isso aí, Mengão, não sei o quê. Hoje, cara, tem um cara que quer mostrar que é mais flamenguista do que eu
É uma Porque ele competição. pertence mais ao Flamengo do que eu, entendeu? Isso acontece muito em fandom também. Você vê o cara, a pessoa foi no show da Lady Gaga, você só sabe cantar as músicas do álbum tal, eu sei cantar as músicas dele. Tem muito essa questão de querer mostrar que Competição, pertence cara. mais do que o outro. Competição total. Eu acho que a questão da tecnologia facilita muito o acesso a informações. Claro que isso é bom. Você poder se informar mais é ótimo, né? Isso é muito bom. Mas gera esse problema do... Hoje, antigamente, nem todo mundo podia saber tanto. E as pessoas se ajudavam. Hoje eu vejo muito ao contrário. Hoje, como todo mundo pode saber muito, você tem que saber muito, porque senão você não pertence tanto Mas eu quanto também eu. acho que Isso esse é foda. saber muito é muito superficial, como você disse. Tudo sabe? superficial. É aquele, caramba, eu sei do que eu tô falando, sei o que. Tá, mas você estudou o que você tá falando? Tipo, muita gente só fala o que vê no TikTok e reproduz, Uhum. sabe? Sem fundamento nenhum. Eu acho que é isso, aquele conhecimento totalmente superficial, de, tipo, principalmente temas de saúde, psicologia. Esses temas são tecnologia também. Muita Uhum. gente espalhando fake news, desinformação, porque acha que TikTok é embasamento pra TCC da vida, sabe? Uhum. É comprovado cientificamente porque tá no TikTok. E não é assim. Realmente pesquisando, tem pessoas que pesquisam no TikTok antes de pesquisar no Google, no YouTube diretamente. E até no Google é difícil você Mas pesquisar. você entra num processo da preguiça da pessoa. Também. Porque assim, o TikTok é um vídeo muito curto. No Google eu vou ter que ficar pesquisando página Sim. por página, o ChatGPT tem que esperar o prompt funcionar. Então, assim, é uma preguiça da pessoa. Sim. Antes era no YouTube, mas o TikTok deu essa possibilidade da pessoa, já vejo ali em pouco tempo. Praticidade. A praticidade. Mas o ser humano, ele gosta muito daquela fórmula do prazer. Ele gosta do caminho mais fácil. Uhum. Se ele puder ter que ganhar dinheiro ou ter um benefício sem ter que levantar da cama, ele vai fazer. Ele não E a quer ter rede isso. social estudou essa fraqueza, criou ferramentas pra isso e agora tá milionário. Demais. Bom, galera, vamos ficando por aqui, porque esse assunto, mano, novamente é uma mesa de bar. Se tivesse um barrilzinho de chopp aqui e qualquer petisco, a gente ficaria aqui mais umas 3 horas. Nossa, aí eu acho que eu ia dormir na Idelab. Até porque, né, mano? Episódio gravado na sexta-feira, então sextou pra gente. Sextou. Seja lá qual momento você estiver vendo isso aí, bom dia, gente boa tinha tarde, que boa fazer. noite. Depois eu falo. Não, mas é Gente, isso. tchau, você tchau. sabe É porque é uma que- ideia, que- entendeu? Pra podcast. Porra, então... Aí eu não sei se vai vingar ou não. Aí se Fica no off, fica no off. Porque se não vingar e vai ficar só aqui nesse vídeo, não vai Porra, dar certo. achei maneiro pra caramba. Tchau, Tamo tchau, junto, gente. beleza? Valeu, Tchau, Michel. obrigado. Obrigada, pessoal. viu, gente? Valeu. Tchau, tchau.